Oi, pessoal, tudo bom? Tenho andado um pouco sumidinha por aqui, né? É porque esses dias têm sido bem pesados, porque eu tô fazendo provas, né? Eu me inscrevi em alguns cursos, né? E eu tô fazendo as provas para ingressar nesses cursos e tem sido um grande desafio, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre os desafios de voltar a estudar depois de um tempão parada, né? Eu tenho uma doença, né, que me deixa bastante vulnerável com relação a isso. Justamente uma coisa que eu não tinha dificuldade antes, eu tô tendo dificuldade agora, que é a questão do figure of fog, né, que é a névoa mental. E aí, estudando para ingressar nesses dois cursos, né, que é o mestrado, estudando intermitentemente para entrar nesses dois cursos, eu comecei a sentir essas dificuldades de perto, a sentir esse problema mais aprofundado, né? De estar com essa memória mais assim, anuviada. E aí, enfrentando esses desafios, eu percebi que eu tenho muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo. E é bem difícil você passar por isso. Eu tenho muita sorte, eu posso me considerar sortuda porque eu não estou passando por isso sozinha, né? Eu tenho meus familiares que sempre estão me apoiando e sempre me ajudando a passar por essas dificuldades. E aí eu percebo que são dificuldades que a gente vai enfrentando durante a nossa caminhada e que a gente tem que superar e transpor, mas que é bastante difícil, né? Mas eu tenho uma mensagem de fé hoje, né? Porque é a fé que nos mantém. Eu tenho um altar, eu sou católica, né? E eu tenho um altar onde eu faço minhas orações todos os dias. Inclusive, quando eu estou rezando, estudando, eu estou sempre olhando para elas e pedindo para elas a bênção de me acompanhar nesse desafio, né? E elas têm me apoiado bastante durante esse percurso. Muito, para falar a verdade. Porque eu sempre seguro na mão de Nossa Senhora com esses desafios, né? Vem acarretando, né, os desafios que vêm sendo apresentados durante a minha caminhada. Em um outro momento eu vim contar uma história para vocês interessante sobre o concurso. Quando eu fui aprovada no concurso municipal de Araguaína, né, que eu sou professora, há exatamente 16 anos atrás. É uma história bem interessante. E eu acho que já naquela época eu já sentia os primeiros sintomas da fibromialgia. Só que como a fibromialgia lá em 2009, 2010 era uma coisa assim, tabu, não era tão falado, tão repercutido, eu acho que não foi levantada essa questão, esse questionamento, né? E é bastante difícil a gente pensar que já naquela época eu já sofria com isso e não sabia. Então, a mensagem de hoje que eu gostaria de deixar com vocês é essa, né? De muita fé, de fé na caminhada, de entender que tudo é um processo e que processos estão aí para a gente poder transpassá-los, né? Tem as dificuldades, a gente acaba vivenciando essas dificuldades, mas essas dificuldades elas aparecem, elas nos apresentam e a gente tem que fazer o máximo possível para tentar transpô-las. Eu comecei a fazer esse diário, né, no intuito de conversar com outras pessoas que sofrem da mesma condição que a minha e dialogar com essas pessoas sobre essas questões. E foi nesse sentido que eu comecei a gravar esse blog pessoal. E
graças a Deus, assim, tem sido um desafio maravilhoso. E eu tenho conseguido trazer essas nuances, né, essas dificuldades, assim, de forma assim que eu consiga conversar, né, e entender também um pouco. Então, eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima, quando eu vier para contar o relato do concurso para vocês, que foi bem interessante mesmo.